Começa agora Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação: Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio. Começa mais um programa Saúde no Terceiro Milênio. Você está aqui no ar, mas eu não estou te vendo aqui no aplicativo, mas estamos aqui juntos, firmes e fortes, para falarmos de saúde e qualidade de vida. Bom dia, Rosali. Muito bem, bom dia, Wagner, bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo pela Rádio Boa Nova, também nos assistindo pela TV Mundo Maior, pelo YouTube RBN/TVMM e pelo Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. Enfim, Wagner, estamos em todos os lugares. Pois é, Rosali Andrade, agora com a internet, então, mais ainda, né? Exato. Rosali Andrade, antes da gente começar o nosso programa e de falarmos sobre o assunto de hoje, que é um assunto que vai interessar muita gente, com certeza, eu queria que você lembrasse aí como é que faz para as pessoas entrarem no Clube Amigos da Boa Nova. Wagner, é muito fácil, né, fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. As pessoas podem ligar no 0800 120 1838 e fazer parte desta família que as telefonistas explicam direitinho como fazer parte desse clube e, claro, a sua contribuição sempre vai ajudar e muito todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na FEAL. E também quero convidá-los, né, para que vocês entrem em contato aqui com a gente, né, mande a sua mensagem para participar hoje do nosso programa, porque nós vamos falar de um assunto bem bacana, de interesse público mesmo, porque esse tema está em todas as partes, em todas as casas, e é muito fácil você ligar, né, é o 0 operadora 11 99643 3827. 99643 3827 é o telefone do ouvinte e você pode deixar a sua mensagem. E também no YouTube, RBN/TVMM, pode deixar lá a sua mensagem que de vez em quando a gente vai lá e vê se você tem alguma pergunta para nós. É isso aí, Rosali. Do que nós vamos falar? Vamos falar de obesidade. Obesidade, isso mesmo. Essa semana nós teremos, se não me engano, dia 3 de junho, é o dia da conscientização da obesidade mórbida infantil. A gente vai aproveitar e pegar uma carona nesse assunto e falar da obesidade para todo mundo, não é só para as crianças, inclusive as crianças, que tem sido alvo de estudo hoje, né, do pessoal que trabalha com pediatria, com relação à obesidade infantil, que está crescendo bastante, viu, Rosali? Tem muita criança atingindo um peso acima do ideal para a idade. E isso não é bom, porque isso pode predispor essa criança a ter doenças precoces e criar até, de repente, um problema de obesidade no futuro. Antigamente se falava assim, eu estou gordinho, mas a pessoa vai crescer, como se só crescendo fosse resolver o problema, né, de ficar mais gorda. O que faz a gente ficar gordo ou magro é a relação entre o que a gente gasta de energia durante o dia e o que a gente consome. É uma conta matemática, a gente já falou várias vezes isso aqui no programa. Você engorda quando você consome mais do que você gasta. Você emagrece quando você gasta mais do que você consome, em termos de caloria. Na grande maioria esmagadora das pessoas é assim, em qualquer idade que seja, não é verdade? Exatamente, Wagner. A obesidade é uma doença crônica, né? A gente precisa entender isso, que é uma doença, porque senão a gente acaba não tratando como ela deveria ser tratada, né? É uma doença multifatorial também, então existem muitos fatores que levam a pessoa a se tornar obesa, e então a gente precisa olhar com muito carinho para essa mudança de estilo de vida também que está acontecendo na população do mundo, né? Não é só do Brasil, mas aqui no Brasil deu um salto muito grande,
porque até décadas atrás a gente não tinha o consumo tão grande de produtos alimentícios, né? Que a gente já falou isso num outro programa, que é muito diferente de alimento, né? O alimento é aquele que você está acostumado a ir na feira, no supermercado e comprar o arroz, feijão, os vegetais, as frutas, e o alimentício não, é aquele que é industrializado e que muitas vezes traz também com isso produtos químicos para conservar esse alimento, para modificar esse sabor, e que isso também acaba trazendo muitos problemas de saúde, inclusive metabólicos, modificando a forma como o seu organismo tem que captar essa energia, né, desses alimentos para ter vida, né? Porque duas coisas trazem a energia para a nossa vida, né? É o alimento e a respiração. Então, se nesse alimento ele não está cumprindo esse papel que é alimentar para termos energia, se está tendo tanta sobrecarga nesse nosso sistema metabólico, as pessoas, então, acabam acumulando demais essa gordura, como o Wagner falou, e se tornando obesa. Tem outro aspecto também envolvido na obesidade, que é o aspecto social, né? É uma coisa que afeta principalmente as mulheres, né? Por conta dessa coisa da escravização da imagem que a mulher acaba sofrendo na sociedade. Né? A sociedade, nesse aspecto estético, ela é mais generosa com os homens que com as mulheres. Homem de cabelo branco é charmoso, mulher não pode nem pensar em ter cabelo branco, porque ela se acha, ela tende a não ser muito bem aceita no meio social. O mesmo acontece com o peso. O homem com barriga, o homem com história. A mulher com barriga, sabe, está fora esteticamente. Então, mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem gente que luta contra a obesidade apenas para questões de aceitação no meio social. E aí elas acabam se submetendo a dietas que são terríveis, né? Dieta da lua, dieta do sol, dieta de qualquer coisa, né? Fica dias tomando só sopa, submetendo o organismo a uma agressão alimentar para atingir padrões estéticos. Então, às vezes a pessoa é magra, mas não significa que ela esteja com saúde, é isso que eu quero dizer. Então, a obesidade ela tem que ser encarada como uma coisa natural. Digamos assim, a pessoa ficou gorda porque ela comeu mais do que gastou. E é do mesmo jeito que ela vai emagrecer, com saúde, comendo direito, se alimentando direito, não se submetendo a dietas, porque geralmente essas dietas, o que elas ocasionam? O efeito gangorra. A pessoa emagrece rápido, mas engorda ao mesmo tempo rápido, porque ela acaba voltando para a alimentação anterior, e isso também vai agredindo o organismo. Então, a obesidade ela é um assunto que envolve não só a saúde, mas também a questão emocional, né, psicológica. Saúde do corpo, que eu digo assim, saúde física, né, mas também emocional. Então, Wagner, com certeza, né, como eu disse, ela é multifatorial, a gente vai ter que olhar para muitos aspectos para a gente poder cuidar dessa obesidade, mas nós percebemos, né, que as pessoas obesas, elas têm muito mais chances de desenvolver outras doenças, então, por isso eu digo que nós precisamos realmente olhar para isso e cuidar, né? Então, nós percebemos que as pessoas obesas têm muito mais chance de desenvolver hipertensão, diabetes tipo 2, né? Doenças cardiovasculares, então, nem se fala, artroses, eu tenho muitos pacientes que, por conta do excesso de peso, têm muitos problemas, principalmente nos joelhos e quadris, as artrites, refluxo, cânceres, né? Então, nós realmente precisamos cuidar desta parte física, que podemos dizer assim, que são essas disfunções metabólicas que vão acontecendo, e também desta parte psicológica, tanto para o lado das pessoas que fazem todas essas dietas muito malucas, né? Mas o quanto essas pessoas obesas podem chegar tanto numa depressão
e também numa queda da sua autoestima, e que eu também vejo que é um problema muito sério, Wagner, porque aí né, todos os outros problemas psicológicos vêm atrelados a essa baixa autoestima. É verdade, é verdade. Bom, se uma pessoa vira obesa, na maioria das vezes, ela vira porque ela adotou hábitos de vida não saudáveis. Via de regra, consumindo alimentos que, na grande maioria das vezes, a gente sempre alerta aqui, são alimentos prejudiciais à nossa saúde, né? E se você considerar, por exemplo, que o alimento é um grande fator gerador de câncer de intestino, por exemplo, então é fácil entender que uma pessoa obesa, que não tem uma alimentação adequada, ela pode ter favorecer também esse tipo de problema, além daqueles que você já citou, né? E o hábito alimentar é interessante porque ele tem a ver diretamente com a questão psíquica, porque nós temos o centro da fome, que ele é orientado fisiologicamente por uma inervação que existe na parede do estômago. Então, quando o estômago murcha, os nervos percebem que o estômago murchou, avisa o centro da fome que você precisa comer de novo. Existe uma fisiologia envolvida aí. Porém, o centro do cérebro que manda você parar de comer, dizendo que você já pode parar, não é o mesmo. Se fosse, era bom, né? O estômago encheu, já manda parar de comer. Não. Um dos centros responsáveis por você parar de comer é o centro da recompensa, que fica no cérebro. Então, o que acontece? A pessoa só para de comer quando ela sente que ela já está recompensada, entre aspas, na questão alimentar. Então, o centro da recompensa está totalmente envolvido com o aspecto emocional, né? E a natureza é sábia, porque é exatamente isso, né? Se você enchesse de água, por exemplo, você parava a sentir fome, né? Não, na verdade, o que vai determinar é a sua vontade, aquilo que você estabeleceu como um limite para você comer. Pessoas que tendem a ter uma baixa autoestima, como você falou, tendem a exigir que mais alimentos sejam ingeridos, e principalmente alimentos ricos em carboidratos, e aqueles carboidratos que não são bons, que é aqueles carboidratos de ação rápida, que vêm com pouca fibra. E aí, para elas poderem se sentir saciadas, recompensadas emocionalmente, elas acabam ingerindo mais alimentos do que deveriam. Esse é um dos principais fatores emocionais, psicobiológicos, que levam à obesidade. Ou seja, ao aspecto psíquico é que manda você parar de comer. Poucas pessoas sabem disso. Então, é importante a gente se alertar que o obeso, de uma maneira geral, come mais do que precisava, porque na cabeça dele ele ainda não consegue se sentir saciado de maneira adequada. Esse é o problema principal da obesidade. Nós temos aqui pelo YouTube, RBN/TVMM, o pessoal já participando com a gente, né? Dizendo, Rafael, que bom dia, do Rio de Janeiro, ligado em vocês, abração para o Rio. A Márcia Alves, bom dia, e o Marco Antônio Godinho também, né? Como sempre ele coloca aqui, bom dia, bem comprido, né? Queridos e queridas da RBN e desse mundão velho que ele sempre fala, sem porteiras. E ele diz assim, já deixei o like e compartilhei para fortalecer esse canal do bem, né? Então, é isso aí. A gente pede para que vocês que nos acompanham pelo YouTube compartilhem, né? É uma forma de crescer essa informação. E ele também diz, né? De uns dias para cá, eu consegui diminuir o cafezinho que vem agregado açúcar orgânico e também os docinhos básicos e continuo, logicamente, com alimentação saudável, frutas, verduras, legumes e água. É bacana, né, o Marco Antônio Godinho dizer isso, porque, e como, né, nós falamos no início, existem muitos fatores, né? Então a gente pode dizer, como o Wagner bem falou, da recompensa, nós temos aí nos alimentos esta nossa recompensa, né? Então, o açúcar, infelizmente, ele pode ser uma das recompensas
que a gente tem, né? Inclusive, eu tenho alguns pacientes que dizem, hoje eu estou mal e eu comi uns docinhos, né? E é exatamente aí que a gente não deve cair nessa armadilha. E legal ele dizer que ele está diminuindo o açúcar no cafezinho, no chazinho e tudo mais, porque a gente come muitos alimentos que são inflamatórios, e o açúcar é um deles, e esses alimentos, eles atrapalham a absorção real dos nutrientes que são necessários para o nosso corpo, né? É interessante, Wagner, porque existem agora estudos, né, como a gente tem falado ultimamente, sobre os parasitas, e eles também estão intimamente ligados à obesidade, né? Existem muitos estudos de microbiota intestinal e que revelam que esses parasitas estão, sim, né, ligados a essa obesidade, porque eles criam, os parasitas, criam inflamações no organismo, porque eles inibem a absorção eficiente dos nutrientes que são necessários para o corpo. Então, eles vão roubando de nós as coisas boas desses alimentos que nós comemos e deixa a pessoa com fome, para ela querer comer mais. E acabam, porque eles também se alimentam primeiro, né, dessa fonte de energia, deixando a pessoa em desnutrição. Então, nós vemos que a maioria das pessoas que são obesas, elas são gordinhas, mas elas estão desnutridas, né? Além de perturbar também a flora intestinal da pessoa, diminuindo a produção das bactérias boas, que é aquilo que a gente sempre fala dos probióticos, né? Que as pessoas precisam ingerir alimentos como kefir, como kombucha, como alimentos que são fermentados e que podem, na comida japonesa tem muito, por exemplo, o natto. Natto é um grande, feito com feijão e é fermentado há muito tempo, e ele traz boas bactérias também para esse intestino. Além também, Wagner, dos antibióticos, que pessoas que usam muitos antibióticos acabam com as bactérias, modificando totalmente essa flora intestinal. Então, essas pesquisas agora já mostram, né, que desde que o bebezinho é amamentado, ele pode ter uma flora intestinal propensa a ter obesidade. Inclusive, eles já fizeram aí experiências, né, com ratinhos mostrando a mudança dessa flora fecal, né, de um intestino de um ratinho para o outro, dos magrinhos, e pegaram os dos gordinhos e colocaram nos magrinhos, e esses ratinhos engordaram depois que tiveram alguns tipos de bactérias dentro do seu intestino. Então, Wagner, eu digo isso porque é importante que nós possamos verificar, né, todos esses lados da obesidade, e não achar simplesmente que a pessoa deixando de comer, que aí a gente entra de novo, né, nas dietas malucas, né, que ela vai conseguir. Então, ela precisa realmente de um acompanhamento para que ela possa fazer todos esses processos, né? Terapia, desparasitação, mudança, com certeza, de alimentação, de estilo de vida, de práticas de exercícios, mas que se ela não tiver realmente a orientação, ela desiste, e é o que eu vejo, Wagner. As pessoas entram na gangorra, como você falou, emagrece, 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 né? Como algumas técnicas que eu sei que você já estudou bastante, né? De uso de algumas substâncias que ajudam as pessoas a emagrecerem muito, mas depois, se elas não têm uma mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida. E outro dia eu escutei até assim, se você não mudou primeiro a sua geladeira, ou seja, o que tem dentro, não vai adiantar, você volta para aqueles mesmos hábitos. Bom, Rosali, você falou tanta coisa aí, vamos tentar resumir um pouquinho. Começa pelos parasitas. Falou tudo, está corretíssimo. Já abordou tudo.
muito pouca coisa para eu complementar, mas eu vou só Nada, reforçar Wagner. algumas coisas suas, porque assim, você falou da questão da emocional, né, dos açúcares. Uma pessoa em depressão nunca come um pé de alface, né? Ela quer comer uma caixa de chocolate, de preferência um pote de sorvete de chocolate. Embora o alface tenha algumas propriedades calmantes, né? Alguns estudos mostram isso, né? O alface, né? Chá de alface ajuda a dormir, sabia disso? Sim. Alguns estudos mostram isso. Mas, via de regra, as pessoas buscam um alimento que gere um efeito rápido. E a glicose, quando ela aumenta, ela tem essa capacidade de fazer esse movimento no nosso corpo. Por isso que as pessoas, quando querem, tão tristes, né? Como você falou, a pessoa come um docinho, né? Ah, vou comer um docinho. Esse docinho tem muito mais, às vezes um doce pequeno, mas tem muito mais um efeito psicológico, eventualmente, do que fisiológico. Mas as dietas, geralmente, elas são motivadas pela ansiedade. A pessoa tem pressa para emagrecer. Então, assim, ela quer ser aceita logo. Ela teve um problema de aceitação, de autoestima. Separou do marido, separou da esposa. Aí agora ela precisa mostrar que ela pode, que ela é capaz. Então ela pega e faz aquela dieta louca para emagrecer, para ficar bonita logo, rapidez e tudo mais. Ou seja, é sempre motivado por algo que aconteceu na vida, ela não está conseguindo lidar. Então ela vai buscar na forma física uma compensação disso daí, né? É a recompensa, né? É a compensação. Só que isso tem um preço, né? Eu já fiz algumas dietas, e elas são, não estou dizendo que as dietas são ruins, mas elas têm a indicação certa, Rosana. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma obesidade, que está gerando malefícios para o corpo dela, ela é uma pessoa que precisa emagrecer logo. Quanto mais cedo ela emagrecer, melhor. Só que, como você disse, precisa ter um preparo psicológico para que ela emagreça e fique lá onde ela está. Né? E a geladeira é um reflexo direto disso. Então, quando você faz uma dieta junto com uma terapia, se motivando para permanecer naquele peso que você vai chegar, ok. Mas, infelizmente, não é a maioria das pessoas. A gente vê isso nas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né? O paciente é obrigado a fazer terapia para poder fazer cirurgia. A maioria só vai fazer terapia justamente senão não consegue fazer cirurgia. Mas aí, quando depois da cirurgia, são poucos que continuam na terapia. E aí, o que tem acontecido? A recorrência da obesidade. Tem gente que está engordando de novo depois da cirurgia bariátrica, porque ela passou a ser um facilitador, né? É um caminho mais curto para isso. Onde, na verdade, o caminho mais saudável seria o da alimentação, da modificação dos hábitos e tudo mais. Essa é a minha opinião a respeito. Eu acho que por aí tem que ser. Mas a gente vive numa sociedade maluca, né? A ansiedade vem aumentando cada vez mais, e isso impacta direto na alimentação. Exato. A Elaine até perguntou se a obesidade seria uma doença emocional. Então, você já explicou bem em relação à parte da área da recompensa no cérebro, né? E eu acredito, sim, né, que temos aí todos esses fatores genéticos, né, fatores metabólicos e emocionais, sem dúvida, está tudo envolvido. E o que eu tenho percebido bastante é que, como você falou, as pessoas estão muito na ansiedade, né, na nossa atualidade, no nosso estilo de vida, por isso que precisamos mudar o estilo de vida. As pessoas não percebem nem o que comem. Eu falo aqui, né, como um exercício, se você não sabe o que você come ou que você não saboreia o que você come, para dar tempo, inclusive, do seu sistema nervoso ser avisado que você já está satisfeito, que você deve comer sim com calma. Isso é até um exercício de relaxamento da técnica de mindfulness, que é você pegar, por exemplo, o seu prato de comida e começar a primeiro observar o que é que tem dentro do seu prato, né? Qual é o tipo de alimento. Depois comer cada alimento, tentando descobrir o sabor deste alimento, porque as pessoas costumam até misturar muitas comidas no prato e não sabem
nem qual é o gosto de cada um, que gosto tem feijão, que gosto tem arroz, que gosto tem couve, né? Seja lá o que for que tem dentro do seu prato. Então, que você deveria comer, mastigar bem em primeiro lugar, porque a mastigação é um dos primeiros alarmes, né, para o cérebro lá, olha, tô comendo, viu? Já vai chegar aí no estômago. E logo, logo, então, vou estar saciado. Então, mastigar muito bem. E aí, você já começa, então, a entrar em contato com este alimento, né, para que você não precise comer tanto. E observar, principalmente, se daqui a pouquinho já está satisfeito. Então, não precisa comer mais, né? Não, mais um pouquinho, vou repetir de novo, e de novo, e de novo. Então, são essa forma de comer, né? Sem estar presente, como a gente tem feito em todas as áreas da nossa vida, né? Estamos trabalhando demais, estamos fazendo tudo demais e sem consciência, e na obesidade isso também pode estar relacionado à falta de consciência do que é que você está comendo. E Wagner, o Joseph de Menezes, ele fala assim, comer à noite, depois das 7 horas engorda, porque quando eu estava lá no Texas, eu perdi 7 quilos em 10 semanas, depois que ele só não comia mais depois das 3 horas. Então, ele acha que o ideal seria comer mais de manhã e de tarde. Isso aí varia muito, né? Existem algumas dietas que o pessoal fala aí do jejum intermitente e tal, onde o pessoal costuma interromper a alimentação por volta de 15, 16 horas, depois volta no outro dia. Tal. Isso é muito relativo, viu, Júlio? Depende muito do estilo de vida da pessoa. Depende da hora que ela dorme, costuma dormir, depende da hora que ela costuma acordar. Mas, via de regra, sim, não é bom comer à noite. Porque à noite o nosso metabolismo diminui, né? O nosso corpo diminui o metabolismo naturalmente, porque você vai descansar, né? E aí, nessa diminuição do metabolismo, se você comeu um alimento tarde da noite, muito provavelmente aquilo vai ficar lá até o dia seguinte, até o corpo resolver acordar de novo para fazer aquilo. Ou então o corpo não vai saber o que fazer, ou ele digere o alimento e ele põe você para dormir. Então, é clássico essa informação de que se alimentar à noite não é bom. Isso realmente bom disso. Agora, se parar de comer às 3 horas da tarde é uma estratégia alimentar que precisa ser falada com o seu médico. Tem a Luzia Venturini, aqui de Passos, Minas Gerais, Rosalie, falando sobre que antigamente o açúcar não falava, o pessoal não falava dos malefícios do açúcar. Tal. Na verdade, o açúcar, o grande problema do açúcar é quando ele é refinado. Esse aqui é o grande problema dele, né? Na verdade, são 2 problemas, né? O açúcar em demasia, refinado ou não, engorda. Isso. Mas o açúcar refinado, o problema dele é que ele aumenta muito a glicemia rapidamente. Quando ele entra no intestino, ele é absorvido no intestino delgado e ele atinge um pico de glicemia muito alto no sangue. Isso provoca um aumento repentino da insulina. E esses aumentos repentinos de insulina, que sobe e desce, provoca uma série de problemas de saúde, isso já é comprovado. Agora, os outros açúcares podem ser consumidos, mas com moderação também, porque eles engordam, né? Eles levantam, quer dizer, eles fazem, digamos assim, menos mal para a saúde, né? Menos mal, mesmo o mascavo. E também então, Wagner, deixa só fazer um complemento. Exatamente, eu acho que, claro, também faltavam pesquisas no tempo da vovó, né? Sobre o açúcar, aquela pergunta. Mas, acima de tudo, eu acredito na crescente ingestão de açúcar, porque também na época da vovó, a gente não comia muito açúcar, né? Era um açúcar mais de pequenas refeições, né? A gente não tinha esse hábito desses petiscos, desses doces elaborados e que vai muito açúcar também. Eu vejo, às vezes, umas receitas de bolo, eu fico assustada. Eles falam assim, coloca 3 xícaras de açúcar naquele bolo. Eu falo, cara, como é que alguém consegue comer tanto açúcar dentro de um bolo? Então, eu vejo assim, que a gente não ingeria tanto açúcar e era um outro açúcar também. É que nem o suco de garrafinha, né? Quase metade do suco é açúcar puro. Refrigerante também, né? Então, assim,
A gente tem que... Tudo que é docinho tende a vender mais, né? Então, a indústria ela gosta de colocar bastante doce na comida, nos alimentos, justamente por causa disso. Para Mas uma viciar. coisa é você, antigamente, com um café e colocar 2 colheres pequenas de açúcar e adoçar, e esse é o açúcar que você ia usar. Outra é, como você falou, esses doces que estão entrando aí na nossa dieta atualmente, esses processados que estão prejudicando bastante, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com relação a isso mesmo, ao tipo de açúcar que você vai comer. Você não come açúcar só adoçando o café, né? Você come em outros lugares, né? Na dieta nossa. Isso é muito comum. Rosane, tem uma pergunta aqui da Lourdes da Penha. Ela fala sobre deficiência de magnésio. Eu queria já aproveitar e já falar sobre a Thaís, que ela está perguntando sobre suco também, suco de cenoura, beterraba, laranja. A gente queria falar um pouco sobre isso, já emenda no assunto. Com relação ao magnésio, Rosane, a gente já falou aqui em outros programas, né? O magnésio, a deficiência de magnésio, ela tem uma série de impactos, né? Tem mais de 300 configurações químicas no nosso corpo que utilizam magnésio, Wagner. Além da absorção do cálcio, né, da dosagem adequada do cálcio, tem a questão também da arritmia cardíaca, que é comprovado que a deficiência de magnésio causa a arritmia cardíaca. Quais outras que você tem aí, Rodando? Relaxamento muscular. Então, a gente percebe bastante que as pessoas têm muitas câimbras. Às vezes, o pessoal acha, né, que é falta de... que o pessoal brincava, né, de fósforo, não sei o quê, mas a maioria das vezes é falta de magnésio. Problemas de insônia pode estar relacionado à falta de magnésio, então é bacana tomar magnésio na hora de dormir. Como o Wagner falou, nessa parte do coração, das nossas artérias, né? Então, tem um relaxamento e uma melhor circulação quando a gente tem uma quantidade boa de magnésio. Por isso, inclusive, que o seu médico, atestando aí no seu exame, né, que está com falta, seria muito importante que você colocasse, sim, esse magnésio na sua vida com a suplementação, porque está em baixa, então, por isso que ele te passou, e colocar alimentos, né? Um alimento que tem bastante magnésio são as sementes de abóbora. Então, usar, né, sementes de abóbora na comida, as leguminosas, tem abacate também tem bastante magnésio, mas às vezes a forma do preparo do alimento, Wagner, faz esse magnésio ir embora. Então, por isso que nesse caso dela, né, que está com muita falta, precisa mesmo colocar o magnésio como o médico pediu em forma de suplementação. Sim, claro, não tenha dúvida disso. O nosso solo é pobre em magnésio, né? Porque também. O magnésio, ele vem geralmente... O solo, o magnésio são solos vulcânicos. Lugares onde tem vulcão ativo, tem bastante magnésio, são uma das fontes, né? A outra fonte é através do sal. Só que o refino do sal tira o magnésio. Então, o sal refinado, assim como o açúcar refinado, ele é péssimo para a saúde. Por isso é que esses salgadinhos que as crianças gostam de comer e tal, faz mal. Porque ele tem muito sódio, tem muito sal, e o sal é refinado, não tem magnésio nenhum. O sal grosso, de uma certa forma, mesmo o sal rosa, tendem a ter mais magnésio na composição. Isso ajuda também. Procure usar esse tipo de sal, não sal refinado. O sal de Mossoró também, viu, Wagner? Que é aqui do Brasil, inclusive, né? Porque o sal rosa vem do Himalaia, né? E o sal de Mossoró, que é aqui, né, do nosso norte do Brasil, é riquíssimo em minerais. E é isso mesmo, a gente precisa de sal. É importantíssimo na nossa vida o sal, porque aí as pessoas falam, eu sou hipertensa, não posso usar sal. Você não pode usar sal refinado, mas o sal que tem todos esses minerais, claro, numa quantidade pequena, você precisa sim, porque faz parte da bomba, né, que a gente fala celular, bomba de sódio e potássio. Então, se você não tem esse sódio e outros minerais, você pode, inclusive, ter problemas de coração. O Wagner, Oi. Né, tem aqui ainda outras perguntas, né? Se é importante a gente comer frutas no café da manhã antes de qualquer coisa, se é errado. Não. A fruta inteira nunca é errado, né?
Aí aproveita e fala do suco. Isso, exatamente. Uma informação interessante que pouca gente conhece, atualmente está sendo muito questionado, é tomar suco de fruta. O suco de frutas, na grande maioria deles, na forma como são preparados, que vem muito do preparo, né? Eles são mais prejudiciais do que ajudam, viu, gente? Por quê? Porque também você tira, principalmente a fibra da fruta, que é quem faz a dosagem do açúcar dentro do... Porque toda fruta tem frutose. Frutose é açúcar. Se você tomar só frutose alta, é a mesma coisa que você comer açúcar refinado. Então, assim, a gente não pode colocar uma quantidade grande de açúcar, seja ele qual for, ou glicose, sem uma fibra acompanhando, porque a fibra ajuda a dosar. Então, por exemplo, em vez de você tomar um suco de laranja de manhã, coma uma laranja, com bagaço, porque a laranja com bagaço é muito mais nutritiva, porque além da vitamina C, tem zinco, cobre, magnésio, tem tudo aí que está faltando aí no nosso corpo. Se você fizer o suco, você só está tirando uma parte da fruta. Então, comer fruta de manhã faz bem, claro que faz, desde que seja inteira, né? O máximo que você puder de comer da fruta é bom. Essa é a recomendação que a gente dá. Então, esses sucos são bons, tal, mas dependendo do preparo, dependendo da mistura, né, Rosali? Era bom adicionar sempre uma fibra junto. Exatamente. Wagner, você sabe que outro dia uma conhecida minha passou por uma cirurgia e ela ficou muito brava porque no pós-operatório, dentro do hospital, serviram para ela um suco de caixinha. Olha só, um produto extremamente inflamatório para um pós-operatório, né? Então, lá, né, aqueles suquinhos de caixinha, então a gente fala que tanto, né? Poxa vida, seria muito melhor se tivessem levado para ela água, uma frutinha, né? E não um suco de caixinha cheio de produtos químicos que estão acrescidos dentro deste produto alimentício, que não é alimento, isso não é fruta. Rosali, o Edilson aqui de Sorocaba está perguntando sobre antibiótico, né? Que mexe com a flora intestinal. Quero que você responda isso também. Tem o Rafael Chagas, está perguntando sobre o adoçante dietético, né? Ele faz isso de sacarina sódica. E aproveitar aqui e fazer a Lamis Mohamed, falando que ele não come açúcar faz 15 anos. É isso? E, não, ele não come açúcar e parece que tem 15 anos a menos. E, além disso, tem o relato do médico dele, que ele trata com medicina chinesa, que fala sobre a questão da dilatação das veias do açúcar. Fala um pouquinho disso aí. Não, então, para falar dos antibióticos, é verdade, inclusive para as pessoas que têm obesidade, precisam consultar o médico, né? E rever essa flora intestinal. Então, depois podem conversar com uma nutricionista. Precisa repor, né? Existem hoje lactobacilos, inclusive, apropriados para ajudar neste emagrecimento, né? Então, e se você tomou muito antibiótico, precisa repor a flora intestinal. Inclusive de crianças, viu? Essa história de dar o antibiótico e deixar por isso mesmo, não, gente. Vocês têm que repor flora intestinal também, né, com lactobacilos do bem, para qualquer pessoa que use o antibiótico, não tem jeito. Claro, e o açúcar é isso, quem conseguiu ficar sem o açúcar há muito tempo, com certeza vai ter muito mais saúde, e a gente indica, inclusive, para as pessoas fazerem terapias integrativas para ajudar na obesidade. Então, acupuntura, medicina chinesa, como ele falou que faz, né? Florais, homeopatia. Gente, nós precisamos atuar em todos os campos, né? Até os espirituais, porque a gente sabe que a pessoa que está aí no vício da comida, né? Também tem uma parte espiritual que está usufruindo da energia desses alimentos em excesso, né, no plano espiritual. Então, a gente precisa também tratar o plano espiritual, Wagner. Quero fazer uma correção aqui da senhora Lamis Mohamed, né? Eu acabei fazendo uma referência, ela é uma senhora, ela é gênero feminino, peço perdão, fiz uma confusãozinha aqui, mas já passou. Rosali, com relação aos adoçantes, né?
também precisa tomar cuidado, né? Porque tem gente que acaba exagerando no uso de adoçante, porque os adoçantes, de uma maneira geral, se usados também em muita quantidade, pode fazer mal para a saúde. Sim. Exceto alguns que são mais indicados, mas os mais comuns que a gente vê por aí acabam também fazendo mal, não acabam? São venenos, Wagner. O ideal é que, se você precisa adoçar, use stevia de verdade, porque tem umas embalagenzinhas que está escrito assim, com stevia. Aquilo não é stevia, então é adoçante químico, que faz muito mais mal do que açúcar. E, Wagner, eu queria aqui, como já estamos quase terminando, fazer um convite para todas as pessoas que são nossos ouvintes, né, telespectadores, internautas que estão sempre junto com a gente, que a Unifeal, que é a Universidade da Fundação Espírita André Luiz, né, vai lançar agora vários cursos, né, para ajudar as pessoas no seu estilo de vida. E hoje a gente está falando de estilo de vida. E o primeiro desses cursos é o meu. Como viver em equilíbrio através do movimento. Então, a gente convida todos vocês a entrarem no site da unifeal.com.br, né, para adquirir este meu curso. Eu doei todos os meus direitos autorais, não ganho nada sobre isso, né? Mas doei porque eu quero muito que todos vocês tenham mais saúde, aprendam a mexer o corpo, né? E porque muitas vezes a gente fica aqui paradinho. Isso foi um curso gravado, inclusive, na época da pandemia, quando as pessoas ainda estavam em casa, mas eu sei que tem muitas pessoas que não fazem nada com o seu próprio corpo. Então, tem uma parte teórica que você vai aprender sobre respiração, sobre circulação, e depois exercícios para você poder trabalhar o seu corpo. Então, com isso, você também vai estar ajudando a FEAL, né? Então, as pessoas que fazem parte do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto agora no lançamento. Então, entra lá, terminando aqui o nosso programa, já entra lá, unifeal.com.br, e adquiram esse meu curso que chama Como Viver em Equilíbrio através do Movimento, Wagner. Bom, eu conheço a Rosalie Andrade já faz algum tempinho, já, em alguns carnavais. Eu tenho certeza que esse curso é maravilhoso, porque ela é uma profissional muito competente. Além de minha amiga, ela é uma profissional da mais alta capacidade. Tenho certeza que vai ser excelente. Eu quero fazer esse curso também, Rosalie. Pode deixar, Wagner. Vou passar para você, mas você vai ter que entrar lá na Unifeal e adquirir agora com desconto, porque eu sei que você faz parte do Clube Amigos da Boa Nova. É isso aí. Faça você também parte, vai assistir o curso da Rosalie. E, Wagner, estamos terminando. Dá aí os seus recadinhos finais, ou você quer ainda falar mais alguma coisa sobre a obesidade? Olha, tem tanta pergunta que chegou aqui, infelizmente não vai dar para responder todo mundo, mas a gente está à disposição de vocês, lá no consultório odontológico que a gente tem aqui em Santana, eu e a minha querida amiga a doutora Cristina Padilha, que está lá com a gente. Vocês podem agendar uma avaliação sem compromisso, não há problema nenhum, tanto na parte odontológica, pode marcar direto comigo, que a gente faz a avaliação, e também a parte de ultrassonografia, né, de pele, também para fazer avaliação de ATM, Rosalie, a gente faz com ultrassom também, é bem legal. Então, você que sofre de enxaqueca, dores de ATM, bruxismo, também pode ir lá tratar com a gente também. Anota o telefone, são dois. É o WhatsApp, que é o operadora 11 98550 8899, 98550 8899, e o fixo, que é o 2976-8461. 2976-8461 e o meu site, www.drwagnergabriel.com. E você, Rosalie? Isso mesmo, eu também, se quem quiser conversar comigo, quem quiser vir fazer trabalhos, né, de movimentos, de fisioterapia, de relaxamento, de ozonioterapia, é só ligar no 0 operadora 11 2951 4203, 2951 4203 ou 2212 3379. E ainda tem o Instagram, @doutora Rosalie Andrade, pode entrar lá e que a gente conversa mais sobre tudo isso. Tenham todos uma excelente semana. Até quarta-feira que vem. Coraçãozinho, beijinho. Tchau, Rosalie. Tchau, Wagner. Fiquem todos na paz de Deus e eu espero todos, hein? Entrando agora na unifeal.com.br. Um beijo. Até a semana.
Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.